Bom dia, geral! Esse aqui é o dia que todo mundo estava esperando, o dia que a gente vai pro Roskilde Festival, o maior festival de música da Dinamarca. E detalhe, tá? Todo esse roteiro aqui está sendo feito via ChatGPT. Então tudo que vocês vão ver agora, tirando algumas improvisadas, vai ser feito e vai ter sido escrito pela nossa querida IA. Também tô levando essa câmera fotográfica filmadora Sonyzinha que a gente usava para gravar muitas coisas, o microfone Rode, e é isso, nada mais. Primeira vez que eu tô pegando nessa câmera depois de muito tempo. Então, esse aqui é o início desse vídeo. Eu acho que eu tô bem travado. Agora é o seguinte, muito tempo que eu não faço minha barba, meu cabelo eu não vou fazer. E agora eu tô fazendo a minha pinça. Tô fazendo a sobrancelha pra ir bem bonitão. A minha mulher, ela é na verdade a pessoa que tá me empurrando pra esse rolê, porque eu não queria ir, não tava muito pilhado. Acampamento e tal. Tá animada? Vai ser legal. A gente vai acampar, a gente vai tomar chuva. Parece que ela tá chovendo bastante. A gente vai comer comida boa, a gente vai ver um monte de banda legal, vai ficar acordada até 2 da manhã. E depois dormir na barraca. Eu quero muito ver Charli XCX. E quero muito ver Last Dinner Party. E Erika de Cassier. São os que eu tô mais animada. Então amanhã acho que vai ser o dia que eu tô mais animada. Amor, o que você tá mais animado no festival? Lige forberedende til start. Venligst vær fritidssend på de mobiltelefoner, alt andet elektronisk udstyr. Vi beder dig spænde sikkerhedsbæltet, ret stoleryggen og bord op, og lad os være frit gennem vinduerne. USB-kablet skal fra sædets opladningsport og holde den klappet sammen. Quem vai tocar lá mesmo? Venligst placer hånd. Tá meio escuro aqui, tá de noite. Esse aqui é a estação de metrô no aeroporto da Dinamarca. E agora a gente vai pegar um trem pra ir pra Copenhague. E hoje a gente dorme no hotel, mas amanhã a gente pega outro trem e vai pro Roskilde. Roskilde é uma cidade e é onde o festival vai rolar. A gente tá chegando na estação agora. Bom dia! Agora a gente vai tomar um cafezinho ali em Copenhague e depois a gente vai também. É pro outro lado. Aí você para de ver, vai pro outro lado. Agora a gente tá num cafezinho chamado Social Brew aqui em Copenhague. A gente vai tomar um brunch. Um brunch é uma refeição que vai ali de manhã das 10 até umas 3 horas da tarde. Aqui o pessoal não toma muito, não almoça muito, então isso aqui é muito comum aqui. Eu tô tomando um cafezinho filtrado, a Andressa tá tomando um cappuccinozinho. E agora a gente também tá decidindo se a gente vai pegar um trem ou um ônibus pra ir para Roskilde, que esse é o próximo passo que a gente vai fazer. Uma outra coisa também importante, os áudios anteriores que eu gravei, o nosso microfone tá sem mata-gato. Então o vento quando bateu, deixou o áudio todo cagado. E a gente vai ter que ver agora como que a gente vai fazer isso. Se a gente vai dublar em cima do áudio ou botar uma legenda, eu não sei, a gente vai ver ainda. A gente também vai numa loja de eletrônico aqui do lado e vai tentar comprar um mata-gato pra poder gravar um áudio legal durante todo o festival, porque a gente vai estar do lado de fora quase sempre e a gente quer que a qualidade do som fique bem legal. É isso.
Assim que a nossa comida chegar, a gente mostra ela pra vocês também. A gente acabou de pegar o trem, tava chovendo muito na cidade, a gente não conseguiu gravar, mas a gente conseguiu comprar outro microfone, então agora a gente acredita que o som vai estar bem melhor do que estava antes. A gente ganhou essa balinha, essa aqui é uma balinha chamada... Licorice. Vamos ver. Pô, tem várias. Tu sabia que era ruim, né? Bagulho salgado não é ruim, é diferente, velho. É salgado e doce ao mesmo tempo, parece um soro. Parece que você tá tomando soro. Anis. E ela é desse jeito, velho, preta e mole e amarga. Agora eu sei porque eles estão dando de graça. Puta, ruim pra caralho. Acabamos de chegar em Roskilde, agora a gente vai pegar um busão e vai direto pro festival. Graças a Deus não tá mais chovendo, tava chovendo muito em Copenhague, aqui não tá chovendo nada e o sol quase saiu, um pouquinho apareceu, mas agora ele voltou pra dentro das nuvens. And go through it and then you will get to the buses. What's that? That's an energy drink. Okay, thank you. Esse aqui? Pô, acho que dá. Bora pegar nossas pulseirinhas agora. Thank you. And when it's tightened, you can loosen it again. Achamos a nossa barraca, velho, depois de uma jornada. Você tá preparando aqui. Você tá preparando aqui. Abre dos dois lados, olha só. Cara, agora a gente tá tentando achar o equipamento que a gente alugou. E a gente tá passando no meio, mano, lotado. E a gente chegou no meio do festival, velho. Você vê que a galera já tá de base já, mano. O lugar, velho, é um cenário de guerra. Parece meio bagunçado, mas eu acho que é liberdade, tá ligado? Pô, o festival que você tá livre, mano. Você faz o que você quiser e curte do jeito que você quiser, tá ligado? Thank you. Let's bora. Vamos, que eu me enrolei. Qual é o show que a gente vai agora, amor? Érica de Cassier. Thank you. Que delícia, que copo quebrado, caralho. Esse copo foi muito usado já. Esse aqui é um festival, ecológico, tá? Então as paradas de plástico são reutilizáveis várias vezes. Tem algumas marcas de dente, mas é lavado, tá? Esse aqui é o palco do show da Érica de Cassier, que é o próximo show que a gente vai estar vendo. Tá vazio agora, eles ainda estão preparando tudo, montando todo o setup. A gente vai tentar pegar um lugar bem na frente, porque a gente chegou cedo. Achei, caralho. Ai, ele é muito bom. Érica de Cassier, cara. Já dá o follow. Follow Érica de Cassier. Eu tô muito animada. Acho que é o meu primeiro show que eu fico na grade. Já ela vem maravilhosa. Cheirosa, maquiada, perfumada. Cara, eu tô muito feliz que você me trouxe pra cá, mesmo eu não querendo a princípio. Só queria saber de trabalhar os caralho. Que trabalhar, mano? Bagulho aí pra festival, show, gravar vídeo. Tinha esquecido, maluco, velho. Oh, muito legal, velho. En kæmpe ære for mig at stå under scenen. Jeg er så glad for, at vi delte den her dag. I can't deny it, you're on my mind and that's a guarantee. But you can't touch before you say please. I don't know what you heard about me. I can't deny it, you're on my mind and that's a guarantee. But you can't touch before you say please. I don't know what you heard about me. Might seem a little strange, but that's how I want it. I see I got you tongue-tied cause you're looking all funny. You gotta have some manners if you wanna roll with me. Know how to get down and you know Saímos agora do show da Érica. O show dela foi maravilhoso, velho. A menina é muito incrível. A música dela é muito legal. Ela tem um jeito muito sensual de cantar. Você vê que ela é tímida cantando, mas ela desenvolve muito bem.
Ela tem um carisma muito legal, as músicas dela são muito legais e foi uma artista muito legal de conhecer hoje, velho. Eu tô apaixonado por ela agora. Eu tenho certeza que a Andressa também amou, porque ela tava super animada. Eita, voou um macarrão, né, meu irmão? Que ela tava super animada durante o show e toda a galera em volta, velho, muito pilhada assim, velho. Foi muito legal. E fazia muito tempo que eu não ia num show assim, que era tão legal e vivo, velho. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse festival. Obrigado, meu amor, por ter me convencido a vir pra cá, velho. Foi muito, muito foda. Agora a gente tá dando um break, tá comendo uma comida vietnamesa aqui. Esse aqui é um miojão. Apimentado, é uma comida de rua, velho. Nada muito complexo, mas tá gostoso pra caralho. Tá frio também. Não parece não, tá sol, mas tá frio pra caralho, eu tô passando frio. E a gente comprou um combo que foi... Quanto custou isso aqui? 120 coroas. Isso aí dá uns 30, 26 euros. Daria uns 100 e poucos reais. 110 reais. Caralho, esse negócio... O que é isso, velho? É bom demais, mano. O que é isso? Esse aqui é um spring roll de frango e cabbage, velho. E repolho. Porra, muito bom, velho. Olá, gente. A gente tá agora no segundo dia de festival. Eu espero realmente que o som aqui fique bom, porque tá muito barulho. A gente acabou de tomar café. Agora só pra resumir como foi o dia de ontem, velho. Porque a gente teve problemas com a câmera acabou a bateria e o cartão de memória dela quase esgotou, mas a gente deu um jeito e agora tá tudo bem. Ontem, depois do show da Erika, a gente foi pra outros 2 shows. Um de uma menina portuguesa chamada Ana... Uma de uma menina portuguesa chamada Lua Caiana. Uma de uma menina portuguesa chamada Ana Lua Caiana. Ela é uma artista bem experimental e foi um show muito legal e surpreendente pra gente. A gente não tava com esse show planejado na lista. A gente tava passando pela tenda, ouviu aquilo, ficou curioso. E quando a gente chegou lá, velho, foi super, super legal. Foi muito especial. Era um showzinho bem menorzinho, mas foi bem legal. E ver ela experimentando e criando todos os ritmos na hora foi muito legal. A gente tava sem a câmera nessa hora, por isso as imagens que a gente vai pôr agora foram feitas pelo iPhone. Depois do show da Ana, a gente teve o show mais esperado, que foi The Last Dinner Party, e esse foi surpreendentemente muito foda. Elas já tiveram outro show na Dinamarca antes com 4 pessoas, e agora foi o primeiro show na Dinamarca um ano depois, que o palco tava lotado, e a performance delas foi muito, muito maravilhosa. Esse aí também foi gravado no iPhone, mas a gente tentou pegar algumas imagens legais e pelo menos vai dar pra sentir mais ou menos como é que foi a vibe. Depois dá uma olhada no canal delas no YouTube e no Spotify e faça questão, velho, de ouvir The Last Dinner Party, velho. Hoje a gente vai mostrar um pouco da estrutura do festival, como é que funciona aqui. E uma coisa muito importante que a gente precisa saber, como é o banheiro, velho. O banheiro são essas grandes casas, tem várias casinhas dessas espalhadas por aí. Isso aqui não é um banheiro químico, isso aqui é um banheiro, velho, com privada, com esgoto. Pra quantidade de gente que tem aqui, isso aqui funciona muito bem. Fica sujo, mas é muito de boa, não fede. É legal, tu pode sentar lá, dar uma cagada tranquilo. E
depois de você mijar, você também tem uma área pra você lavar tua mão com sabãozinho, tá? E chega aqui. Aqui a gente também tem um negócio chamado Squat and Pee, que é esse negócio aqui, que significa, velho, agacha e mija, velho. Isso aqui é feito pra você que quer, velho, mijar em pé ou mijar sentado. Vai lá, mano, mija, tranquilo. É tampadinho e é um pouco mais fedorento, mas, velho, natureza, mano. E se você estiver precisando de um tampãozinho e um mods, você tem aqui Pets Tampons. Caralho, o que mais você precisa, mano? Nada. Fui Palestina, caralho. E esse aqui é a maior inovação do festival, esse mictório vertical na parede, feito com uma lona e um cano, mano. Você vai lá, vou mostrar pra vocês como é que você usa isso. A primeira coisa que você vai fazer, você vai botar o pau pra fora. Você vai mirar o teu pau na lona e mijar. E aí você deixa fluir, velho. A urina vai sair pelo cano e vai pro esgoto. Estamos agora no palco da Aurora. E o show vai começar agora. A gente conseguiu um lugar foda aqui no meio. Dá uma olhada lá. Essa faz... Acabou que nesse dia da Aurora a gente bebeu demais e ficou impossível de gravar. A gente até esqueceu de gravar a review da Aurora, do show da Aurora e tal. Então, por isso a review dela tá sendo gravada em áudio e isso tá sendo gravado depois do festival. O show da Aurora foi legal, mas a gente concordou que as músicas antigas da Aurora e a Aurora naquela fase inicial dela era mais emocionante e tinha mais a pegada da Aurora que a gente conhece. Climbing my way in a tree, I saw a piece of heaven waiting in patience for me. A gente acha que ela perdeu um pouco disso. O show dela ainda foi legal, foi especial ver ela lá, aquela fada nórdica, hippie cantando, foi muito especial. Mas as músicas antigas dela são ainda o que fazem a Aurora ser o que é a Aurora. É fase, e é assim, a fase do artista é essa. Acabamos de sair do show da banda brasileira Bexiga 70, mas só pra dizer que esse show do Bexiga 70 foi muito legal, velho. Puta banda massa, eles já tocaram aqui no Roskilde antes, em 2013, e eles voltaram agora em 2024, e foi fantástico.
eles conseguiram trazer a energia brasileira pro show. E eu nunca vi um show tão movimentado, com a galera tão animada e a gringaiada dançando. E dançando filhinha de índio lá, o caralho todo, mano. E a galera muito animada. Foi tipo uma pilha e uma energia muito legal. E foi um show muito especial por causa disso. No quesito energia e participação do público, foi muito foda. Você tá bem na frente, na grade, se você pedir água, eles dão. Isso até é questão de segurança, porque às vezes as pessoas passam mal e tudo mais, então eles dão água. Aí tava a mulher dando um copo, tipo, pra umas 2 pessoas que estavam na frente. Eles eram, tipo, dinamarqueses. Ela deu água pra eles. Aí eu e uma colombiana, a gente ficou um tempão acenando pra ela. Ela não queria dar água pra gente. Aí eu só comecei a fazer, tipo, cara que tava passando mal. Aí eu, tipo, meu Deus, eu tô mal. O cara que ela supervisou, ele meio que olhou assim e perguntou pra mulher o que tava acontecendo. Aí eu sei que logo depois ela me deu água. Tem que fingir que tá mal pra poder ficar hidratada. Essa balbúrdia organizada chamada Roskilde chega ao fim hoje. Esse festival que a gente amou e se apaixonou, que é uma experiência maravilhosa, gastronômica, musical, de conhecer pessoas, muito louca, legal pra caralho, chegou ao fim. 5 motivos pra você vir pro Roskilde. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar todos os custos que a gente teve. O festival ele pode ser mais barato e mais caro dependendo do que você for fazer. A gente, por exemplo, ficou num acampamento que é mais organizado, que vem tudo montado, você não tem que trazer barraca, não tem que fazer nada. Então esse aqui foi mais caro. Também tem uma parte que você não precisa pagar pra estar, mas é caótico. Você tem que estar preparado, tem que estar, você vai ver. E, assim, caótico, quando a gente fala, é caótico mesmo, é lixo pra todo lado, é bagunça, é doido. Mas, velho, se você curtir uma parada mais wasteland, assim, uma parada meio Mad Max, cai pra dentro, vai. A experiência musical do Roskilde, de você conhecer novos artistas, diferentes artistas que você talvez não conheceria, é muito legal. É isso. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo, que pra mim foi algo muito importante de fazer depois de tanto tempo, sem pegar uma câmera e sem trabalhar, gravando algo. Foi pra mim algo muito especial e que talvez eu continue fazendo, vamos ver. Um grande abraço e um beijão.